Bom, hoje a gente está aqui com essa celebridade, senhor Francisco de Assis Guerralage, nosso primeiro entrevistado do Mandatum Cast. E esse é um podcast que a gente criou exatamente para conversar sobre empresários, conversar sobre um pouco da história empreendedora do Brasil e um pouquinho, para nos ensinar como empreender, para nos ensinar a sempre estar trabalhando e divulgando as boas práticas. E nada mais, nada menos a gente conversar com pessoas que têm experiência. E assim como eu conheço muito bem, especialmente por ser meu pai, eu conheço há 40 e esse ano 48 anos, e aprendo muito, aprendi muito. Nós estamos fazendo essa entrevista, mas não só para que o senhor possa nos contar tudo que o senhor fez a vida inteira e essa trajetória de sucesso, mas que possa também nos ensinar a divulgar esses ensinamentos para todos os empreendedores que estão começando, que estão no meio do caminho e que estão aí numa fase mais avançada da vida, Bom, antes de mais nada, é um privilégio ter o senhor aqui para poder participar desse bate-papo. Aqui é um bate-papo. O nosso amigo Alexander também, que está participando com a gente aqui também, que é um dos entrevistadores hoje. E que o senhor fique à vontade aí, possa falar um pouquinho aí da sua história. E a primeira pergunta, mais curioso assim, é um pouquinho da sua família, sua origem. De onde você veio, como foi a formação da sua família, a cidade, as dificuldades do seu pai, da sua mãe, quantos irmãos. Então você contou um pouquinho lá da sua parte da infância, das suas alegrias, dos seus traumas, de tudo aquilo que você vivenciou em Conceição do Mato Dentro. Bom, Felipe, eu agradeço por essa oportunidade, porque eu acho que falar da vida é uma oportunidade. E a minha mãe, a Dona Urquida Cachoeira, um retiro médio, não é um retiro e não é uma fazenda, um retiro médio. Uma cachoeira que é linda, eu nunca vi cachoeira tão grande assim na minha vida inteira. E, na verdade, nós somos criados lá na roça. Uma coisa importante que minha mãe colocou debaixo da fazenda, debaixo do retiro, uma escola. E essa escola, todo mundo que sabia ler, e que sabe ler ainda na região, aprendeu com ela. Isso lá em Conceição do Mato Dentro. Dentro. No interior de Conceição. No interior de Conceição do Mato Dentro. Então, eu acho que o fato de ela ter tido uma escola lá, ela ao mesmo tempo que ela compartilhava os conhecimentos das pessoas que vivem na roça, também ela compartilhava o conhecimento escolar. Então, a gente tanto assim que lá em casa, numa família de 10 irmãos, todos nós entramos para o segundo ano no grupo escolar. Por quê? Eu sabia muita coisa, então eu já estava para o segundo ano, que era uma vantagem muito importante, um reconhecimento do grupo de que o que ela ensinou era E tudo isso a sua mãe, ela fez algum curso? Como que ela criou? Não, ela era resolveu uma criar pessoa essa que- escola? Ela era uma pessoa que tinha um pouco mais do que o grupo escolar, mas ela tinha, assim, a vontade de fazer, e ela fez. Porque muitas vezes na vida acontece isso. Acontece que as pessoas têm todo um conhecimento, toda uma estrutura e não têm vontade de fazer. E eu acho que ela fez, automaticamente, ela deixou um legado. E o legado que ela deixou é um legado de conhecimento, a busca do conhecimento. Então, uma coisa que, antes de eu falar de outras que foi criada para ser criada por natureza, eu acho que essa questão do conhecimento é fundamental, porque o conhecimento leva as pessoas a buscar outros horizontes. Agora mesmo eu estava lá no Banco do Brasil, aquele prédio na Praça Verdade? estava lá embaixo, Centro Cultural Banco do Brasil. Centro Cultural Banco do Brasil. Então a gente assim, passou até uma exposição do Peru. A gente pode observar que nós tivemos lá, tem Machu Picchu, mas é diferente a cultura do Peru. Eu fiquei falando assim, como é que pode um povo daquele, tantas coisas, conhecimentos ancestrais que eles tiveram, as pirâmides, como é que eles ficaram inconformados com o que sabíamos,
buscar novos conhecimentos. Então, acho que minha mãe foi pioneira nesse aspecto. Só porque ela montou um grupo escolar, só o fato de montar um grupo escolar, e debaixo da fazenda, muita iniciativa. E outra coisa, as pessoas que estavam ao lado lá, tudo era a pé, não tinha cavalo, tudo era longe. Então, essa parte que montaram lá a escola beneficiou aos vizinhos que não podiam ir tão longe para estudar, como também deu novos horizontes para nós, que assistia tudo aquilo, mas também deu novos horizontes para aquelas pessoas que aprenderam a buscar conhecimento. Então, eu acho que ela foi pioneira. E ela buscou, eu acho que uma coisa, como eu acho que, Felipe, que tem as coisas que as pessoas sabem e que as pessoas têm dentro delas. E essas pessoas que têm assim dentro dela um potencial grande, essas pessoas procuram tornar aquilo prática. E às vezes o que a pessoa tem um conhecimento não tem a prática. E essa prática nós aprendemos muito, porque meu pai era assim. Ele buscou um tocinho na cidade. Tocinho era a gordura da época, né? Não sei se você sabe o que é tocinho. Ele via em jornal. Vinha embrulhado no jornal. Papai abriu, papai abriu o jornal todo, chamava quem estivesse por perto para escutar ele, lia para todo mundo. Então tinha, por exemplo, as crônicas de Sargento de Ataíde. Lia aquilo como se fosse um jornal novo. Para quem não leu o jornal, é novo. Jornal velho é novo para quem está abrindo a primeira vez. Então, assim, essa concepção de ler, aprender, escutar as outras pessoas falarem, porque você tem dois fatos que você busca sabedoria: olhando, vendo e escutando. E o escutando é muito importante, porque as pessoas escutam uma coisa e, às vezes, o que dá esse barulho de escutar é a própria natureza. É a prova disso. O silêncio da natureza te ensina. O silêncio da planta, dos animais, do feitiço, do padre que fala. Quer dizer, tudo chega para você e você faz uma análise de tudo isso. Isso, então, é um conhecimento que você leva para a sua vida toda. E você busca, com o que você aprendeu, você procura multiplicar e buscar os novos conhecimentos. E isso, engraçado, que isso que o senhor estava falando aí, é uma coisa muito curiosa. Eu estava assistindo um podcast do Rodrigo Silva, um arqueólogo, né, muito famoso, e ele estava falando que a Bíblia, na realidade, ela foi escrita porque a tradição era oral. As famílias passavam as histórias e os conhecimentos na mesa de jantar, de uma família para outra, de pai para filho, de bisavô para neto, bisneto, tradição oral. E as pessoas aprendiam ouvindo aquela palavra. E aí eles resolveram, para não se perder todo esse conhecimento, resolveram escrever, claro que à luz da palavra, do Espírito Santo de Deus, escreverem a Bíblia para que aquilo ali se tornasse um manual para as nossas vidas e as tradições. Se pegar ali, são livros e histórias de pessoas. Então, a palavra, né, pelo que o senhor está falando aí, realmente quando a gente educa uma criança, inicialmente ela aprende ouvindo e depois pelo exemplo, né? Talvez até pelo exemplo e depois ouvindo, mas o ouvir, né, Alex? Exatamente. É um prazer participar, tê-lo aqui, São Francisco, como entrevistado aqui pelo nosso podcast. E te ouvindo, a gente percebe também o sucesso do Grupo Orguel ao longo aí dos seus 60 anos. Eu tive a felicidade de participar das celebrações de 60 anos do Grupo Orguel. E a gente sabe, né, doutor Felipe, que por trás de uma grande empresa, ou na frente de uma grande empresa, sempre tem grandes pessoas. E esse resultado desse sucesso de tantos e tantos anos de enfrentar desafios, enfrentar e atravessar crises e realizar um grande trabalho, tem sempre na sua origem, né, uma grande história, um grande ensinamento. E o senhor, né, através da sua primeira resposta aí, mostrou, né, que esses valores da família, o pioneirismo herdado da sua mãe, a iniciativa do seu pai em transmitir o conhecimento, lhe deu essa capacidade de ter uma visão ampliada
das coisas e realizar na prática. Transformar também uma coisa que o senhor falou. O ensinamento adquirido ali, também através da teoria, o senhor colocou ele em prática, transformando aí em uma grande empresa que transformou a vida de muitas pessoas e tem transformado também a sociedade. Então, acho que a gente, através da sua primeira resposta aí, a gente já vê aí o segredo do sucesso e uma lição, né? Não só para nós, mas para todos que nos ouvem aqui nesse momento. Bom, você falou uma coisa aí muito importante, que é exatamente o que você aprende, você coloca em prática. Você falou dos funcionários, transformou a vida de várias pessoas. Na verdade, é o seguinte, quem constrói a empresa são os funcionários, as pessoas que estão ali. São as pessoas que fazem, são as esposas que o dono, o gerente, ele dá a direção, a estratégia, mas quem faz são as pessoas que estão ali. E muitas vezes, assim, a gente, tanto o Fábio, meu sócio, e meu irmão, quanto eu, nós temos sempre um feeling, é muito importante, porque um feeling é aquele que você não precisa de muita informação, você sente, a coisa vem para você, é aquele feeling de escolher as pessoas. Então, as lideranças todas que nós tivemos nas empresas, elas foram escolhidas por Fábio e por Francisco. E essas lideranças, a gente olhar para a pessoa, só de olhar para a pessoa, você percebe a pessoa. Então, essa percepção do bem e do mal, você é uma coisa instintiva. E o instinto é muito importante. Assim, tem um livro que é muito importante, chama-se O Corpo Fala. Eu leio bastante e esse livro mostra claramente como que o corpo mostra as atitudes. Essas atitudes mostram a pessoa. Então, assim, esse conjunto, mente e ao mesmo tempo corpo, ele é um conjunto e um cede com o outro, um cede com o outro e forma personalidade. Essa personalidade leva as coisas, ou não leva também. Você tem que ter essa percepção. Então, bem falado isso aí. Perfeito. Eu acho que E como que na época a sua mãe e seu pai faziam, porque você tinha uns 10 irmãos. E eu tenho 2 filhas e eu te falo que ter 2 filhas, mesmo com todas as ajudas, o que hoje, eu falo, hoje você tem fralda, você tem leite em pó, você tem babá, quando a gente consegue ter uma babá, você tem toda uma infraestrutura, você tem aí pessoas para te ajudar, mas naquela época na roça, seu pai e sua mãe, né, muito provavelmente muito novos, como é que eles faziam para lidar com 10 filhos, né, com tantas dificuldades, porque na verdade você tem que trocar fralda, entre aspas, né, porque na época não deveria ter fralda descartável, tem que alimentar, para todo mundo você tem que estar ali vigiando, olhando e ainda fazer as tarefas do dia e conseguir o sustento com a própria terra, com o cultivo da terra. Como é que foi isso aí na sua cabeça? Felipe, é uma pergunta interessante, porque, na verdade, é o seguinte, o grupo escolar, ele ensina a lei de escrever, mas não ensina a viver. Eu sinto falta, com 81, eu sinto falta disso, das pessoas dizerem para mim o que é bom e o que é ruim. Ou o que é mínimo bom, mínimo ruim. Ninguém sabe isso, ninguém fala. Se sabe, não fala. Nem o médico fala o que é bom e o que não é. Ele te passa receita do que acha, ele acha que você precisa, mas não te conscientiza da sua necessidade. Então você para viver, não precisa de muito, não. Lá em casa tem uma varanda, na roça tinha uma varanda. E essa varanda tem uma porta que vem de dentro da casa para a varanda e tem uma cancela. Eu tenho uma imagem comigo, eu lembrando assim, eu pequenininho, devia ser muito pequeno, na parte de baixo da cancela, a cancela abriu comigo e eu saí forte sempre, né? Segurando a cancela assim, e de repente eu via minha mãe de costas lavando vasilha na bica, escola na bica, uma bica grande que tinha, e papai tirando leite. Papai viu aquilo, soltou a parte da cerca, veio e me abraçou. Mamãe, em seguida, mamãe viu. Então eu acho o seguinte, olha, quando a gente ficava na varanda, quem estava na varanda? Estavam os mais velhos que você tinha que seguir, os mais novos que você tinha que proteger.
Então esse senso de fazer o certo, sempre nós tivemos o senso de fazer o certo. Inclusive, mesmo na empresa, nos idos e vindas da empresa, a dificuldade, as coisas que já passamos, os planos econômicos do governo, as dificuldades todas, a gente sempre utilizou, no caso meu, o que minha mãe nos colocou, ditados populares, que se aplicavam para a situação. Os ditados populares falavam o que é certo e o que é errado. De toda a situação, todo ditado popular que se aplica. Então, eu acho que nós aprendemos a viver, não foi só com papai e mamãe, nós aprendemos a viver com os animais, a viver com as pessoas que faziam fogueira, que trabalhavam lá, faziam fogueira para lá, falavam que o mundo ia arrasar com sereno de fogo, entendeu? O outro falava que a onça ia nos pegar no caminho. O medo, esse medo de mais é muito, de pouco é pouco, esse conjunto de coisas, os animais, o Rio Cheio, feitiço, medo de feitiço, medo de passar debaixo do arco-íris, ver a mulher. Isso ainda tem até hoje. Nós que saímos de lá, mas lá continua com essa cultura. Você aprender com as plantas. A planta também é dócil, mas ela sabe a hora que reage. O animal tem a linguagem deles. A gente aprendeu essa linguagem de escutar. O recheio, você sobe em cima e sai do outro lado, embaixo. Você aproveita a represa para você ir embora. Então, assim, esse saber viver, nós tivemos a oportunidade de aprender muito, saber viver. Indiferente de escrever, ler qualquer coisa. Saber o que é a vida. Eu vejo hoje, por exemplo, o que falta nos jovens hoje, você vê, por exemplo, uma dona de casa, vai para o shopping, ganha um saláriozinho medido, vai para o shopping correndo, com a porcariada louca, não sabe comprar. Ela não sabe comprar. Não é porque eu não quero, ela não sabe. Ninguém ensinou para ela. O que o grupo ensinou? Eu, sinceramente falando, eu prefiro muito mais não saber ler e escrever e saber viver. Horta, uma horta em casa. Uma horta em casa, você produz quase tudo. Quase tudo que você precisa. Você produz o tempero, o alimento, você produz na horta. Eu sou contra o apartamento, sou a favor de casa, que tem um lugar pequeno que você possa plantar alguma coisa. Dois motivos. Primeiro, que a pessoa veio plantar. A criança aprende com aquilo, que ela tem que plantar para colher. Segundo, exatamente porque o plantar sobrevive. As pessoas não precisam comer muito, não, comer pouco. Nós somos 10 irmãos, todos comem pouco, tem nenhum gordo, e tudo assim. Não é no sentido de gordo ou magro, é no sentido de medida certa. Isso vai muito de encontro até uma leitura que eu estava fazendo essa semana, onde a gente percebe que o mundo tem evoluído bastante em todas as frentes. A gente vem aí com o avanço tecnológico, a virtualização da vida, mas os grandes ensinamentos de 1000, 2000 anos atrás, eles ainda são muito presentes na nossa vida e servem ainda como lições para quem sabe aproveitá-las, porque são ensinamentos ali extraídos da experiência humana, da vivência prática e da capacidade de aprender e extrair das diversas situações ali que a vida proporcionava, aquelas pessoas que viviam no mundo naquele momento, lidavam, como o senhor bem disse, saber enxergar uma planta e ver o que ela pode te ensinar, como a reação dos animais, o que aquilo pode te dar de lição. Então, assim, é isso que realmente falta muito. O mundo virtual tira essa experiência, às vezes, das pessoas, de ficarem muito ali focados em uma tela e de não ter vivências práticas e retirar essa capacidade de vivenciar essas situações. Essa falta de vivência vai refletir na vida futura da pessoa, no desempenho da pessoa, no próprio viver. Porque se a pessoa não tiver... Em casa, eu morava numa casa com meus irmãos e tinha uma Sachiquinha, morava em casa. Sachiquinha é uma senhora que ela pegava, como chama, fedegoso, misturava com café, para aumentar um pouquinho o volume do café. Tal a pobreza que era. Mas toda noite ela ia para a missa, para a reza.
reza, na roça é a reza. E pegava a gente, levava com ela com reza. Ficava assim, que Nossa Senhora me dá aqui, Nossa Senhora me dá aqui, Nossa Senhora, nossa, pedia tudo que você imaginar, ela pedia Nossa Senhora. Pedia saúde, pedia paz, pedia alegria, pedia para a comadre, todo mundo ela pedia. E eu fiquei pensando, depois que eu cresci, eu pensei, gente, não pode pedir tanta coisa. Eu vou resumir tudo isso. Você não pode pedir tanta coisa. Vou resumir em saúde, paz, alegria, prosperidade e sabedoria. Essas 5 coisas, não quero mais nada. Com isso aqui eu vivo. Falta isso, o senso das pessoas, do que é bom, do que é necessário. A coisa aprende demais coisas que nunca vão utilizar. A gente vê que o mundo, apesar de ter hoje, né, pelo que o Alex estava falando aí, que você estava falando, ele tem realmente evoluído para muitas coisas, mas as necessidades básicas do ser humano são as mesmas, né? Você consegue dormir só em uma cama, tomar banho só em um banheiro, usar, se alimentar. É engraçado, né? Às vezes a gente aqui no escritório já lidou com tantos empresários, com tantas coisas, e muitas pessoas com tantos problemas empresariais, discussões, brigas, mas quando você para resumir a vida e fala assim, gente, se você tiver saúde, você consegue sobreviver com alimentação. Você não precisa de dinheiro, é uma coisa curiosa. Você se alimentar para viver, você não precisa de mais nada, particularmente falando, né? Nós criamos todas essas necessidades de consumo que preenchem a nossa vida, e às vezes você fica correndo, né? A própria palavra do livro de Eclesiastes fala que Salomão escreveu, que é correr atrás do vento, e às vezes a pessoa passa a vida inteira lutando para conseguir dinheiro, para conseguir fama, para conseguir sucesso, mas no final do dia ele perde a vida dele, porque os momentos mais importantes ele estava correndo contra o vento, e ele perde o momento com a família, com o pai, com o irmão, com o filho, e eu vejo muito isso, né? As pessoas às vezes chegam no escritório como se tivessem grandes problemas, grandes questões, mas que no final estão todos no campo das ideias, e todos eles muitas vezes com aquele sentimento ou de perda, ou de culpa, e que são simplesmente sentimentos, mas quando você para analisar a pessoa, você fala assim, olha, você tem saúde, você tem família, você tem uma alimentação, então você pode se dizer plenamente realizado. E eu vejo muito empresário nessa roda. Ele tem que ser aprovado pela sociedade, ele tem que ser aprovado pelos filhos, ele tem um padrão de vida que ele não pode diminuir, ele tem que usar um certo sapato. E eu vejo, né, essa sua simplicidade, que você sempre está, né, cheio de amigos, e os seus amigos sempre param para te escutar, para te ouvir. E como é que foi quando você estava na roça, e como é que foi a ideia que seus pais tiveram de falar para vocês irem para outros lugares? De estudar, por exemplo, sempre eles sabiam e empurravam a gente para frente, para frente, para frente. Eles para frente nem sabiam o que seria, mas estudar, buscar conhecimento. Então, por exemplo, todos buscando conhecimento e estudaram. Tal dia meu irmão no colégio, coisa também assim, coisa moderna. Tinha na época um colégio espetacular, o colégio dos padres, o colégio dos homens e o colégio das mulheres, que eu até internados. E até dizem que vai até a presidente da República, eu estudou em Conceição, poetas e tal. Mas Rosa mesmo, mais Rosa. Mas vocês não iam no pátio das meninas, era separada a escola? Não, a escola completamente separada. Fazer um furinho no muro, no muro lá ficava. Acontecia o seguinte, vai acontecer que lá tinha uma festividade que era, você fala, era o dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro. Um pouquinho para cá a cadeira aí para aparecer. Dia 7 de setembro veio o desfile dos rapazes e veio o desfile das moças também. Então, um dia você via as moças, eu não via as moças, não. As moças ficavam tudo guardadas dentro do colégio. Todo mundo ficava esperando o dia do desfile. O dia do desfile, para a gente, né, conhecer alguém. Muita verdade é que, quando a gente está vivendo, participando de tudo, a gente tem assim
uma expectativa de você ter um conhecimento e você cria aquela expectativa e, na verdade, sempre empurrando a gente para frente, tanto papai quanto mamãe. E eu, no meu caso específico, eu estava na roça, fui visitar o meu tio, minha tia. E meu tio, eu tinha que casar com a tia irmã de minha mãe. Era coletor federal guanhês. Então, papai, tendo que pagar os colégios são pagos. Os internatos todos, tanto o colégio dos homens quanto das mulheres, era pago. E papai já estava pagando os filhos mais velhos. Então, com isso, a minha tia, meu tio, percebendo isso, ofereceu para ele que pudesse Morar na casa dele. morar na casa dele em Guanhães. E então eu estava mais no ponto. Ele era o irmão, não, tio do seu pai. Ele casado com a irmã do meu pai. Ah, irmão. Dois. Então, com isso, eu fui para Guanhães. Fui para Guanhães, assim, e tem até uma epopeia, porque meu pai me resolveu mandar, além de queijo, laranja, aquelas coisas todas, que são os presentes normais, mas resolveu mandar, porque tudo lá é o seguinte, nós vendemos queijo, laranja, queijo, laranja, que é mais história, vendemos? Rapadura, farinha. no mercado municipal. Então, nós aprendemos a comercializar, isso foi muito importante, porque é fazendo que aprendendo, fazendo e aprendendo. Então, a gente visitava muitas pessoas e vendendo aquilo. E aquilo, tanto assim que o mercado municipal de Conceição tem um número de jornagens. Por quê? Porque a gente trabalhou lá. E, bom, mas eu fui para Guanhães. O pai resolveu mandar a leitoa, meu tio, uma leitoa viva. Eu e a leitoa, nunca tinha andado de ônibus. Levei a leitoa, questão de honra, fui entreguei a leitoa lá. Então, de lá eu fui para Belo Horizonte. Vocês comeram a leitoa? O que virou a leitoa? Não sei, perdi o contato. Perdi o contato. Eu entreguei, eu sei que eu entreguei o tio Rui arrumou uma caixotinha, botou ela lá, e eu fui para um quarto, para você ver, uma malinha pequenininha, a malinha num saco, botava a mão no saco. Não estou região isso não, né? Botava a mão no saco, que é aquela malinha. Eu cheguei lá, falei, A mala ficava dentro do saco. não, sempre. E você Para proteger. As pessoas mais antigas também, proteger a mala. as pessoas mais antigas viajavam de guarda-pó. Tem umas fotografias antigas, você pode pegar todo mundo de guarda-pó. Ou por causa da chuva, ou por causa do sol, por causa da poeira. Porque tudo nos dias tinha asfalto, não barro, ou é poeira ou barro. Pode escolher. Não tinha outra alternativa, não. Então eu fiquei lá em Guanhães 4 anos. Foi muito bom, porque minha tia, irmã do meu pai, era bibliotecária. Tinha uma biblioteca, um ginásio, um andar inteiro de uma biblioteca linda. Eu tive a oportunidade de ler muitos livros. Era a internet da época, né? Eu comecei a pegar a prateleira assim e lia tudo, ó. Então isso me deu muita liberdade. Porque o cara tem conhecimento, tem liberdade. Eu resolvi conquistar essa liberdade. Buscando conhecimento, buscando. Porque você é livre. E a pessoa que não tem conhecimento, ele não é livre. Fica acanhado, falando. Não. Estou de peito aberto porque eu não tenho medo das palavras. Nem que vem, nem que vão. Vamos por aí. Belo Horizonte. Aqui, quando eu Fábio lá no Rio de Janeiro, teve no Rio de Janeiro. Fábio é seu irmão. Em Brasília, Fábio é irmão. E todo mundo, só um outro pergunta, todo mundo saiu de casa? Todo mundo saiu da roça? Todos saíram da roça e vieram à busca de um conhecimento. O que é conhecimento? Aquele que vinha através da leitura. Eu aprendi com a mamãe, quer dizer, por exemplo, nós temos 3 irmãos médicos, 2 deles são inclusive fundadores do Som, do São Camilo. Buscaram, eu lendo, Zé Guerra vendendo livro e dividindo comigo o dinheiro. Porque ele vendia o livro para mim comer. Eu alimentava no bandejão do edifício Brasil, tinha um bandejão. Bandejão, Nossa Senhora, eu nunca tive tão bem. Porque, além de tudo, do bandejão, tinha a sobremesa. As sobremesas eram um pedaço de queijo, uma banana, um pedaço de goiabada. Isso, assim, era para nós uma conquista. E a gente muitas vezes ia, por exemplo, morar na Padre Olinho, morei em vários lugares. Morei com o Fábio, morei na Rua Rio de Janeiro, morei na Rua Carijós. Depois eu moro na Rua Padre Olinho, que era perto da Escola de Medicina onde o José estudava.
Eu, Magno e Zé Guerra moravam lá. Era um barracão, Dona Lica, ela alugava esse barracão, nós moramos lá. E assim, chegar de tarde, a gente ia pegar um ônibus da avenida e ia para o Mas isso tudo... o colégio municipal. Por que o colégio municipal? Todos lá em casa estudaram no colégio municipal. Por que o colégio? Colocam todos assim, homens. Por que o colégio municipal? Porque o colégio municipal não pagava. Eu estudei no UFMG. Por que eu estudei no UFMG? Eu fiz a colégio, por quê? Porque daí não pagava. Zé Guerra Federal, Magra Federal, João Bento Federal, todos. Por quê? Estou falando desse que outros irmãos, um não estudou muito, outro estudou menos, mas as irmãs todas fizeram curso superior, buscando conhecimento. Então, assim, essa busca do conhecimento nos trouxe a realização da vida. Porque você precisava se livrar de emprego, você só conseguia emprego se tivesse conhecimento. Então, assim, eu tenho muitas lembranças das pessoas que, como eu entrei no banco, trabalhei no banco, depois do banco eu trabalhei no dia Chiquito buscando serviço do Chiquito. Chegava no Chiquito, falava assim, chegava, saía para a rua fora, batendo na porta. Você telefonou para mim, está precisando de raspador de taco? Ah, não tem, já que você está aqui, olha aqui. Sabe por quê? O cliente muitas vezes não sabe o que ele precisa. Quando você conversa com ele, abre o olho dele para aquilo que ele precisa, não sabia. O cliente, as pessoas sabem muito pouco, estudo, as pessoas sabem muito pouco. Quando você desperta eles para alguma coisa, tem isso aqui, tem isso aqui. Por isso eu gosto de viagem, porque a viagem mostra, te mostra uma coisa realizada, uma coisa pronta, você aprende com aquilo. E aí foi. Depois o Fábio, trabalhando com o Fábio é meu aluno pelo banco. Eu tinha lá um amigo no banco, que é o Alfaria. Pra você entender como é que as pessoas são realistas, eu trabalhava no banco. Esse emprego que o Fábio me arrumou. Quem me arrumou foi o Lauro Faria. O Lauro Faria tinha o seu Chico, tinha um outro que era o seu... esqueci o nome dele. Mas todos tinham filhos, todos os dois deles tinham filhos que trabalhavam no banco. Eles eram donos do banco. Eram donos do banco. E os filhos trabalhavam no banco. Um dia houve, como estava começando o movimento sindical, houve uma reunião do sindicato. Aí eu fui lá, sou curioso, eu fui no reunião do sindicato. Eu e mais dois filhos, um de um, outro do outro. Sabe o que aconteceu? Foi dispensado. Graças a Deus, dispensado do banco. Se eu fosse dispensado do banco, eu estaria no banco até hoje. Não tinha tido a oportunidade de realizar o que realizamos. E a gente percebe, além daqueles valores iniciais que o senhor falou, a busca do conhecimento, a simplicidade, a capacidade de enxergar e ampliar os horizontes através da sabedoria, percebemos aqui também, né, Felipe, uma outra característica no senhor também, que é, no momento atual da vida, a capacidade de preservar as lembranças da história. Né? Porque eu acho que isso é fundamental. Tenho uma filha de 12 anos e, às vezes, eu conto algumas passagens aí da minha infância, da minha adolescência, e ela fala, pai, por que você lembra de tanta coisa com tanto detalhe? Eu falo, filha, porque eu acho que a gente é o que é na vida, muito em função daquilo que passamos. Tudo em função daquilo que passamos. Seja dos momentos bons, onde a gente ali extrai felicidade, conquistas, boas lembranças, mas também dos momentos difíceis, que são duros, que trazem ali, às vezes, uma carga de sofrimento, que você, na hora, às vezes não tem a capacidade de compreender, mas lá na frente você vê que aquilo te serviu para te tornar uma pessoa mais forte, tornar uma pessoa mais madura e te trazer o crescimento. E é importante lembrar disso, e eu vejo que o senhor faz isso muito bem. Preserva a história com orgulho, e carrega com detalhes todas essas vivências que eu não tenho dúvida que são fundamentais. O que você está dizendo aí é tão fundamental, até para mim, para o meu equilíbrio, porque eu faço muito exercício físico
E faço exercício de mente também, conversando com pessoas mais sábias que eu, lendo. O que acontece? Isso é importante, porque eu quis deixar um legado. Agora mesmo de uma reunião, agora estava com mais duas pessoas, arquiteta, e com um legado que um sítio. Eu tenho um sítio muito bonito, um sítio que sinceramente, o patrimônio que eu tenho lá, eu tenho um rio, eu tenho água corrente, tenho água nascente, tenho uma mata de todo tamanho. Então, assim, eu tenho um manancial lá. O que eu resolvi fazer? Fazer um parque. Para quê? Para deixar exatamente o que você falou, deixar para gerações futuras, para grupos escolares, para ali, contato para aprendizado. Aprendizado na escola, ninguém vai lá para ler, não tem exame nenhum, é só vai aprender aquilo que eu acho que foi importante para mim. A gente vê que realmente é muita história e é muito difícil a gente conseguir traduzir, resumir e colocar tudo num podcast, encapsular para que as pessoas possam assistir. Mas realmente, eu queria que você falasse assim, das suas maiores alegrias da vida. A gente sabe que você conquistou, saiu do nada praticamente, né? Da perspectiva empresarial para se tornar um grande empresário, né, a nível nacional. E sim, quais foram as suas grandes alegrias, suas grandes tristezas durante esse período? Ótimo, nós temos dois aspectos. Um aspecto empresarial, outro aspecto familiar. No aspecto empresarial, eu acho que o que nos ajudou muito foi também o Fábio, sempre buscando coisas diferentes, coisas novas, e também as oportunidades, porque você tem que estar ligado nas oportunidades que tem. E nós viajamos muito, viajamos meio mundo, buscando conhecimento. A gente estava fabricando um produto, ia lá na África, lá na Alemanha, para saber se as feiras internacionais, é um conhecimento muito grande que você tem. Feira nos Estados Unidos, feira na França, feira na China, feira na Alemanha. Nós obtivemos conhecimento de quê? Para ver se aqueles produtos que nós estamos trabalhando, primeiro, se aquele produto está ultrapassado. Segundo, qual é o produtor que eles substituir. Porque tudo, a máquina é assim, a máquina chega num ponto que ela é substituída. Ela pode ser substituída por inteligência ou simplesmente por uma outra. Se torna obsoleta? Não, às vezes não é obsoleta porque outros continuam usando aquele processo, mas outros diferentes, mais novos, mais inovadores, estão usando outra forma de resolver. E na verdade é o seguinte, você pega, por exemplo, a viagem, é uma viagem que se fazia, nós aprendemos muito, vendo as coisas. E no aspecto familiar, eu acho que o maior patrimônio que nós, o pai e a mãe têm, são os filhos. Casamento vai, casamento vem, mulher vai, marido vem, mas o patrimônio dos filhos é impressionante. Tanto assim que o filho, eu acho que inclusive que toda mãe que não casa tinha que ter filho. Todo pai também tinha que ter um filho. Aí sim, eu vejo, por exemplo, as pessoas, de manhã eu vou na academia, eu vejo as pessoas chegando na academia e mandaram com uma criança, com um filho, abraçado com ele, mostrando uma coisa, mostrando outra. Então eu acho isso aí é uma conquista. É uma conquista porque o filho, todo filho é bom, todo filho é maravilhoso. Então isso aí, só da pessoa pensar assim, eu acho que a grande realização da vida são os filhos. Bom, e dentro dessas perspectivas todas de vida aí, eu sei que a gente tem, né, bastante tempo pela frente aí, mas na sua perspectiva, qual que você pudesse resumir dentro das suas histórias aí, das suas vivências, você pudesse deixar aí para as pessoas que estão te assistindo, o que você deixaria como um legado? Olha, se eu pudesse voltar atrás, eu faria isso de novo, ou se eu estivesse começando um negócio, eu faria isso, ou qualquer coisa que você tivesse aí que falar para alguém, como ninguém te falou, né? Que você falou que muitas pessoas você aprendeu a viver, mas não tinha nada assim que pudesse falar o que é bom, o que é ruim. Está até um tema de um livro, dá até para escrever, né?
água quente demais, queima a boca, cachoeira fria, escorrega, não sei o que e tal. Dá até para escrever um livro, mas, na sua avaliação, o que você poderia aí ensinar um pouco e deixar de mensagem para as pessoas que estão nos assistindo aí? Eu acho o seguinte, o conhecimento, eu, pessoalmente, você tem que buscar conhecimento, mas o fazer traz você um conhecimento mais imediato. Eu vejo, por exemplo, você quer ver, nós temos uma fábrica, que é a Mecan, o Jorgel, lá em Vespasiano. Olha isso que interessante. Nós tínhamos uma prensa velha comprada por aí. Num determinado momento, nós tínhamos que comprar uma prensa, pegar uma prensa, o Ministério do Trabalho veio e disse que nós tínhamos que botar um sistema de controle, de melhorar a segurança. Aí nós, tudo que o Ministério do Trabalho mandou, nós fizemos na prensa velha. Quando eu fui ver, os controles que vieram para a prensa velha, o funcionário antigo não sabia fazer, sabia colocar, fazer a matriz, que é uma matriz fundamental na estampagem, mas não sabia colocar, não sabia controlar. Aí não teve uma outra alternativa a não ser ou nós ficava com os dois, o Gudão mudar o processo, comprar uma prensa nova. Então, como não dava para comprar prensa nova, ficamos com os dois. Controles Manuais. que passam manuais, e os outros com um controle, para colocar a matriz. Então, mostra o seguinte, que o fazer te ensina também. Te ensina claramente ali. Não é só teoria lá, aprendeu, sabe? Não aprendeu, não. Eu fico impressionado, uma fábrica, nós temos uma fábrica, você pega uma matéria-prima, você vê um produto novo sair do outro lado. Que é uma graça. Uma coisa que me impressionou muito, nós fomos, há 40 anos passados, convidados para conhecer o Japão na fábrica da Makita, que foi para nós uma escola Makita. Tony, meu irmão, quer dizer, andou esse meio Brasil, meio aí, com um carro de demonstração, mostrando o que é a máquina, que é a Makita, todas as máquinas eram estacionárias. E a máquina manual não existia, e a Makita lançou isso. Então, Máquina portátil. Portátil. Não existia. Não existia. A Makita dançou. E nós estamos mostrando para os clientes o que a máquina poderia fazer. Então, por exemplo, você pega uma construção, vai fazer uma construção, com uma ponta de tábua, você ia lá com serrote. Você joga uma Makita, acabou. Então, essa modernidade da arte, as pessoas não acreditavam. A Makita pequena que corta essas máquinas. Todo mundo está querendo Makita hoje, virou uma coisa popular. Por quê? Porque aprendeu que aquilo ali, um dia aprendeu que faz o mesmo serviço, faz o melhor serviço e que a pessoa pode usar. É um aprendizado. Esse aprendizado aí, constantemente está aprendendo. Nós, nas feiras, o que nós aprendemos demais da conta? Outra coisa, muitas palestras, entidade de classe, relacionamento, porque você aprende com as pessoas, a pessoa falar coisas, você escuta, como você disse, você escuta. Então isso traz para você, e isso vai te dando um poder, o poder do conhecimento. Senhor Francisco, eu acho que diante de tanto conhecimento, de tanta vivência, sabemos aí o desafio de criar uma empresa, de empreender, ainda mais no Brasil, né, que é um país de muitas instabilidades, tantos períodos econômicos vivenciados. A gente já pôde perceber aqui várias, entre aspas, receitas e ensinamentos que te levaram, né, a esse sucesso. Mas a minha pergunta ela é simples, mas ao mesmo tempo é inevitável não fazer diante de uma pessoa com tanta sabedoria, com tanta vivência. O que o senhor falaria com um jovem hoje empresário no início de sua carreira, no início da construção de um negócio? Qual um conselho? Eu acho o seguinte, que as pessoas acham, o que eu vou falar, as pessoas não aprenderam. Elas precisam aprender aquilo que elas não sabem. Mas elas sabem pensar, não sabem fazer. E o fazer é importante, porque quando você vai na empresa, é o fazer.
Se você fazer conta, companheiro, a maioria dos empreendedores não sabe fazer conta, não sabe fazer a regra de trade, não sabe fazer não sabe os juros. Como é que ele quer empreender se não sabe o básico? Então ele tem uma coisa fundamental, que é a observação. Ele observa, aprende com os outros. Se ele não aprender, então humildade para aprender, ele não vai em frente não. Não vai porque ele não sabe, ele quer. Mas não adianta que ele tem que saber. A gente, na realidade, tem alguns empresários, né, que eu sempre assisti muito esse meio empresarial, Jack Welch, Jim Collins, e os grandes professores que eu tive, os melhores professores, foram os que realmente fizeram alguma coisa na prática, que foram ex-executivos, que realmente vivenciaram aquilo. E por incrível que pareça, pelo que tudo que eu aprendi e aprendo todos os dias, os maiores aprendizados são com o erro, né? Também. O erro, dentro de uma profissão, dentro de um aprendizado, ele é extremamente importante. Primeiro, que você não vai errar de novo. Segundo, porque você vivenciou aquilo. E para você sair de um erro, de um problema, você precisou se reinventar, você precisou mudar a estratégia. Então a gente vê muito isso, que o empresário, especialmente o brasileiro, ele é um vitorioso, ele é uma pessoa de sucesso, porque ele tem que se reinventar pelas dificuldades trabalhistas, ambientais, todas as dificuldades de legislação, toda a complexidade, toda a burocracia que a gente tem de normas, de legislação, tantas coisas que era para ter desânimo, né? E como é que foi isso na sua vida, esse emaranhado de problemas que vieram? Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, que até desanimam de montar um negócio. Nossa, é tanto trabalho que eu resolvi abandonar, resolvi parar, resolvi desistir. E tem muitas pessoas que não se arriscam a empreender porque preferem continuar trabalhando para uma empresa, conseguem, porque também acho que também não é perfil, tem muita gente que não tem perfil, tem pessoas que são mais tranquilas, que querem alguma coisa mais, vamos dizer assim, alguma coisa mais estável, né? E a vida do empresário, a nossa, né, nós nos consideramos também empresários, ela é um desafio todo dia, né? Ela não existe um mar de rosa, existe um mar de tempestade o tempo inteiro. É chuva de canivete e você tentando ali, né, todos nós aqui. Você falou uma coisa importante, Felipe, que é o desafio. Teve uma consultora, sócia dela, que de vez em quando faz negócio chamados juntos, que ele fez uma reportagem grande na revista Encontro, quando ele fala sobre por que ele fez a parceria. Aí ele fala do Guimarães Rosa. E o Guimarães Rosa fala, num certo trecho, de que a vida enrola, embrulha e tudo, mas que a pessoa precisa de tudo para viver, coragem. Se não tiver coragem de correr risco, de transformar a dificuldade em desafio, ele não vai para frente. Ele não vai, tem que ter coragem. Coragem para assumir risco, para assumir responsabilidades. E se a pessoa não tiver essa coragem, ela não vai para frente. Porque o medo, inclusive o medo, ele é tão medroso, ele faz tão mal, que às vezes o medo demais, medo é pouco, você fica sem limites. O medo é muito, você fica tolhido. Então o que acontece? Você tem que equilíbrio. A vida inteira você pode olhar, todos os filósofos procuram o equilíbrio. O equilíbrio é fundamento de tudo. Porque nem isso, nem aquilo, nem isso, nem aquilo, mas sempre. E determinado, eu vou, porque senão não vai. E a gente percebe aí, mais uma vez, diante da sua fala, Felipe, e da resposta do senhor Francisco, a importância mesmo do fazer e como jargões novos são meio que reinvenções de palavras simples, né? Por exemplo, a gente é muito acostumado aí no jargão skin the game, né? Arriscando a própria pele, tem um livro que fala muito sobre isso, e que no fim do dia é o quê? Coragem.
É coragem de encarar, de enfrentar o desafio, de fazer. Então, realmente, isso é que faz a diferença, e nada ensina mais do que o fazer mesmo. Né? Exatamente, fazer. E uma outra coisa também é o seguinte, porque o problema é que você tem que lidar com a irresponsabilidade dos outros. Os planos econômicos que vieram, isso é um crime contra a empresa brasileira. Então, assim, quando eu vejo um plano, o que a Dilma fez, nós fechamos uma fábrica, 4 anos, uma fábrica igual a Mecânica, a fábrica moderna, fechada. No Brasil, o que é isso? Então, eu acho que faltou um pouco de senso que as pessoas que ficam dirigindo o país estão completamente fora do contexto. Eu sou incapaz de chamar um grupo de empresários experientes para dizer, vem cá, nós vamos fazer um plano assim, o que vocês acham? Época nós melhor ganhamos dinheiro na época do plano dos militares. Porque o militar assim, agora, vai durar 15 anos esse projeto aqui. Certo ou errado, era só aquilo. Você então fez um planejamento em cima de 15 anos. Tinha como se programar, né? Programar. Então, assim, agora uma coisa importante que eu acho que tanto o Fábio quanto eu percebemos, foi o seguinte, porque nós fabricávamos, nós alugávamos, e no final, a locação, nós que inventamos esse negócio do Brasil, ninguém sabia disso não. Alugar ferramenta elétrica, betoneira, guincho, esse material para construção, ninguém alugava isso não. O pessoal vinha de fora, vinha aprender conosco aqui para fazer isso. O que acontece? É a observação. Quando começou a alugar, por exemplo, nós consertava a máquina. Na verdade, vocês foram os precursores do aluguel de equipamento no Brasil. Exatamente isso aí, Felipe. Exatamente isso aí. Na verdade, que dá uma observação. O Fábio começou a vender os equipamentos, nós tínhamos loja na Rua dos Pampas, começou a vender a máquina, depois começamos também a dar assistência técnica. Às vezes uma máquina demorava, e a peça vinha, tudo de São Paulo. Demorava demais a chegar a peça. Aí eu, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Me empresta uma máquina aqui. Fábio emprestava uma máquina para ele. Depois eu ia emprestar. Então, peraí, não vou alugar. Começamos a aluguel, emendar o aluguel. Então, assim, é um negócio que surgiu da necessidade. Mas os planos econômicos, e outra coisa que nós percebemos na empresa, a reciclagem. Porque nós começamos a perceber uma pessoa que entrou lá como auxiliar de escritório, daqui a pouco ele veio diretor, que vai passando, é diretor, o diretor não sabe mexer no computador? Que diretor é esse? Eu fui para a Fundação Dom Cabral, tudo é relacionamento, hein? Campos Sabendo, assim. Então, quando nos procurou para a Fundação Dom Cabral, nos procurou. Nós entramos a Fundação Dom Cabral. Nós levamos a família toda, ficamos lá 2 anos falando sobre sucessão, e na parte empresarial, nós pegamos o primeiro e segundo escalão e reciclamos todos nos projetos da Fundação Dom Cabral. Então, buscar conhecimento, buscar sempre, não achar sempre que você está pleno, sempre precisa buscar mais. Exatamente. Eu acho que tem aí muito tempo ainda, muita história, né, muito tempo, mas eu queria te agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui hoje batendo esse papo, e a gente marcar uma nova visita aqui para o senhor contar mais histórias para a gente, porque muitas empresas hoje, muita gente está viajando, né? Hoje é uma véspera de Páscoa, na quinta-feira. Hoje é que dia? Hoje é... Quinta-feira. Não, qual dia da semana? Hoje é 28 de março de 2024 e a gente está aqui, né, no tardada a hora, trabalhando, fazendo esse podcast aqui para levar informação para todos os nossos parceiros, amigos, clientes, para todos os ouvintes. E o senhor está aqui com a gente, né? Já poderia ter ido para Conceição, para Lagoa Santa, descansar. Então eu queria te agradecer, né, ao Alex também que está fazendo com a gente aqui. E o senhor tem as portas abertas, porque na realidade, para quem não sabe também, isso é uma outra história que a gente tem que contar,
A gente montou o escritório, né, a mandato, uma consultoria, e tudo aquilo que a gente faz aqui, graças, né, ao senhor Francisco, que nos ajudou na época. Primeiro, me apresentou o nosso sócio, que é o Dr. Flávio. Foi a primeira grande oportunidade que eu, particularmente, tive de entrar no mundo empresarial, daquilo que eu gostaria de fazer, que é o direito. E segundo, porque a gente estava andando, procurando um lugar para montar o escritório. E olha daqui, viemos aqui nos 6 Pistas, aqui na Alameda Oscar Niemeyer, procurar um lugar. E encontramos um corretor, que era o Dalmo, né? Até mandar um abraço para o Dalmo. E andando aqui, eu olhei e falei, pai, primeiro, aqui em Nova Lima é tudo muito longe do fórum. O fórum era ainda lá no Barro Preto. E a gente lidando com o direito, nada mais do que ter o que era a praxe do mercado, ter um escritório próximo ao fórum. Primeiro, não era próximo ao fórum. Segundo, não tinha nada, não tinha prédio aqui, era um lugar completamente vazio. Se eu não me engano, as únicas instituições, talvez, aqui que tinham aqui era o Hospital Biocor, já existia. Eles tinham acabado de construir o Hospital Vila da Serra e não tinha absolutamente mais nada. E eu aí com o Dalmo lá, mostrando os prédios, mostrando para a gente alugar para montar o escritório. Foi quando então meu pai falou, meu filho, isso aqui vai ser o futuro. Essa avenida vai ser a melhor avenida do estado de Minas Gerais. Você pode montar o escritório aqui de olho fechado. Então isso foi há 22 anos atrás. Nós então, né, motivados pelo senhor Francisco de Assis Guerra Lages, meu pai, que nos falou para montar o escritório nessa avenida. E assim nós estamos há 22 anos. O fórum já saiu lá do Barro Preto. O Tribunal de Justiça saiu de onde era. Vieram todos muito mais para próximos. Hoje é uma avenida consagrada aqui. Todas as grandes empresas têm filiais ou sedes aqui. E nós fomos agraciados com essa visão de há 22 anos atrás, escutar meu pai falando isso, eu e o Dr. Flávio, atualmente com a doutora Mayra, a gente realmente montou o escritório, graças, né, ao senhor Francisco, que teve essa visão e nos mostrou que isso aqui realmente seria um oásis que é hoje. Mas naquela época, com toda a nossa inexperiência, como que a gente realmente não enxergava isso. Mas, graças a Deus, a gente foi humilde para escutar e montamos o escritório. E, só completar, mas tinha uma pergunta importante, porque você, como você disse aí, eram jovens, todos vocês, tanto você e o Dr. Flávio, e vocês tinham a força jovem, vocês tinham a luz, e essa luz está iluminando tudo. E uma coisa importante aqui é o seguinte, essa visão de futuro é muito também prática. Porque a visão é o seguinte, você pega o sul de qualquer coisa é melhor. Pode olhar, 90% das cidades todas, o sul é melhor que o norte. Isso, na verdade, essa aqui é a região sul. Eu estive com um táxi há muitos anos aqui, de táxi, de táxi o cara virou e falou assim, que lugar lindo, eu falei assim, isso aqui vai ser o centro de Belo Horizonte. Dentro de Belo Horizonte é outra cidade. E assim, é porque se sabia que o desenvolvimento, o crescimento tem que praticar. E dentro das minhas considerações finais, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Francisco pela aula, pelo ensinamento, pelo bate-papo prazeroso. Mas também, Felipe, registrar aqui, nós estamos vendo aqui, gente, todos estão nos assistindo, tal pai, tal filho, né? Tal pai, tal filho, né? Porque tudo aquilo que o senhor falou, tudo aquilo que o senhor deu de exemplo, as histórias da família, os valores, os conselhos, não só como ser humano, mas também como empresário, de inovar sempre, de estar
né, com o olhar sempre à frente, o mandato vem fazendo. Né, Felipe? A prova disso é a realização, né, desse podcast, uma forma de aproximar ainda mais dos seus clientes, dos seus parceiros, de uma forma leve, descontraída, e é por isso que são 22 anos aí de história, de sucesso, e cada vez com uma perspectiva melhor e cada vez mais promissora. E com essa luz que eu vejo que acompanha a luz, vai iluminar muito mais longe. Não temos dúvidas disso. É isso aí. Muito obrigado. Ó, Felipe, sucesso. Obrigado por Para você também. Muito obrigado por ter participado. Obrigado, Eu que pessoal. agradeço. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Um beijo no coração. Antes de mais da conta, eu vou te contar um caso. Peraí, deixa eu Vou filmar o caos. Puxa só o microfone um pouquinho aí, por favor. Tem Você que tá seu nome, é? É Ana. Microfone, Ana. Puxa o microfone um pouquinho pra cá. Isso. Que isso? Aí foi. Peraí. Deixa eu... Entendeu, Ana? Aí, pode falar. Pode ir. Mas, enquanto vocês estão dentro, que é uma cidade altaneira, tanto Conceição é importante, é o seguinte, nós tínhamos uma época lá que nós tínhamos um colégio dos padres e tinha o colégio das irmãs. Nós tínhamos um padre que falava tudo. Nós fomos no Museu da Bíblia, em São Paulo, tudo que falava lá, Felipe, a gente tinha escutado. O padre falou tanto na igreja, falava tanto, eu fui coroinha também, e essas coisas todas eu sabia. Eu nunca lia a Bíblia com cuidado, mas eu acho que eu sabia muitas coisas de aprender. E em Conceição, a gente aprendeu muita coisa. Lá em Conceição não tinha nem analfabeto e nem ladrão. Nem ladrão. Na verdade, assim, porque chegava um ladrão, sai para Sebastião. O pai falava, não, chegou Sebastião, fecha as portas aí e tal. Quando chegava. E analfabeto, de jeito não tinha nenhum. Porque, então, a cultura, porque nós tínhamos padres que vinham da Itália. Tínhamos o colégio das irmãs e o colégio dos padres, não tinha espaço para ser analfabeto. Mas uma coisa importante de Conceição é que todo mundo que é de Conceição, a gente fica, quando assusta, é de Conceição, ele é chefe. É chefe de alguma coisa. Em São Paulo, tinha um restaurante em São Paulo, todo mundo no restaurante lá grande e tal, todo mundo, gente, comida maravilhosa e tal. Tem um cara em Conceição que trabalha aqui, pode saber que ele é o chefe. Sabe? É o chefe de Conceição. É igual você que é de Conceição, não sabia, é oportunidade, você deve estar brilhando. Faça favor de falar alguma coisa aí. Eu não nasci lá, eu nasci em Nova Lima mesmo, mas a minha família é de lá. A minha bisavó também era professora, igual a sua mãe. Minha bisavó, ela fundou uma escola em Nova Lima para crianças com síndrome de Down, chama Ana Nascimento. Hoje em dia é Faenol, não sei se vocês conhecem. Ana Nascimento. Eu chamo Ana por causa dela também, que veio de lá. E lá a rua que é da casa do meu avô tem o nome do meu bisavô, que é Geraldo de Souza. Ele foi soldado que serviu na Guerra Mundial também. Ele é de Conceição também? Ele é de Conceição e ele foi servir a guerra. E minha bisavó veio para Nova Lima para abrir a escola. Engraçado. Lá em Conceição tinha uma Souza. A mamãe e o papai alugava a casa de vez em quando. Souza, mamãe ia na cidade do Jubileu, alugava a casa lá. E tinha um camarada que foi meu contemporâneo, o Zezito. Não sei se você conhece Zezito. Tocava clarineta. Não? A serenata toda com o Zezito. Tocava com a clarineta lá. Mas vocês falaram de Conceição, realmente aí Você conhece a Rosalva, que é dona do posto, do depósito? A Rosalva é filho do Zé. Ela é minha prima. Filho do arquiteto, que era. A Rosalva não é filho do Zé Lage. Isso. O Zé Lage é meu primo, seu terceiro. Eita, É o Zé Lage, era o terceiro. O Zé Lage é a filha que é arquiteta. Que é arquiteta. Uma parente longe. Arquiteta que foi secretária da Cultura de Conceição. Aí sempre nós vamos lá
passear, apesar de que a cidade cresceu muito, né? Hoje em dia a mineração... Com a Anglo-América que está lá, né? A Anglo-América Era cresceu só, demais. não é mais Você a sabe, roça aqui, que eu vou é. falar uma coisa para você. Eu sou do Rotary, pertenço ao Rotary. E a Anglo-América, hoje, tinha o presidente Ana Sanches, foi para Londres, depois voltou ao Brasil com o presidente. O presidente da Anglo-América é Ana Sanches. Ana Sanches é uma pessoa que compensa conhecer, porque cresceu. Olha como é que é a pessoa. Ana Sanches, presidente da Anglo-América, que eles são hoje. E ela é de lá também? Não, é? Não, ainda não. Por enquanto não. Mas já. Eu não, A Vila Cidadã lá da... exatamente, isso aí, exatamente. Nossa, Bacana, legal. Fechamos com 10.